Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José e, conforme combinado, estou aqui para fazer uma análise da volta do presidente Lula ao debate político de uma forma mais aberta por conta do pronunciamento que ele fez hoje. Coincidentemente, nós colocamos também um vídeo na mesma hora, na parte da manhã, que eu convido inclusive vocês a assistirem, porque tem alguns temas muito interessantes ali, vale a pena vocês observarem, porque eu estou falando ali de um general que está criticando de uma forma muito dura o presidente da República. Isso mostra para a gente que as Forças Armadas não são uma estrutura monolítica. E vamos falar de outros temas também no nosso papo de hoje. Se você está chegando agora, se inscreva no nosso portal também, compartilhe os nossos vídeos, se gostar, dê joinha e mande seus comentários, as suas críticas, porque aqui são sempre bem-vindas, são sempre lidas. Gente, fazer análise de personagens políticos é a coisa mais difícil do mundo, porque a gente sempre esbarra em paixões. Eu assisti hoje o pronunciamento do ex-presidente Lula, estava com alguns familiares aqui na minha casa, tem gente que pula, comemora, enfim. E tem algumas pessoas também que são mais racionais, são mais críticas, observam o que aquele discurso contém e para onde ele pode nos levar. Quando você é admirador de um político, você já está predisposto a aceitar tudo que ele está dizendo, sem colocar freios de uma análise mais racional. Isso acontece em qualquer lugar do mundo. Então, hoje, é como se a gente estivesse analisando aqui uma disputa entre times de futebol diante de uma discussão sobre o VAR. Se o VAR está certo, se o VAR está errado, se a interpretação está certa, se a interpretação está errada. Só que uma partida de futebol não muda nossas vidas para todo sempre. E a política pode ser capaz de mudar a nossa vida e pode ser responsável, inclusive, por ter governantes que matem o povo brasileiro, como é o caso do presidente atual. Enquanto a gente está gravando aqui, eu não sei, gente, qual será o tamanho das mortes que nós teremos nesse dia de hoje, porque os números estão crescentes. Ontem tivemos um número de 1.954 vítimas aqui no nosso país. Isso era para estar nas capas de todos os jornais, estarem denunciando o tempo todo o genocídio, colocar no nome e sobrenome do genocida que está na presidência da República, porque essas mortes não estão se dando ao acaso. Gente, se não fossem os governadores, os prefeitos, inclusive os meios de comunicação, a sociedade, as organizações sociais, de uma maneira geral, terem se colocado contra o presidente da República, o Brasil tinha acabado. Porque hoje nós já temos mais mortos diariamente que nos Estados Unidos, que estava puxando esse cordão macabro, né, da pandemia aqui no planeta. Então, enfim, entrando aqui direto aqui no papo do ex-presidente Lula, então eu peço para vocês para tentarem observar também as nossas análises aqui, sem colocar a sua emoção, a sua paixão. Você interpretar aqui se as observações que nós estamos fazendo, elas fazem sentido ou não fazem sentido. É muito difícil, como eu disse para vocês, a gente lidar com as paixões. Nas eleições passadas para presidente da República, eu acompanho vários canais, eu não tinha o Portal do José, mas até as vésperas do segundo turno, eu estava vendo portais como o canal 247, os meus amigos lá dizendo que o Haddad ia virar, E eu tinha uma análise crítica que me apontava que isso não iria acontecer. Então, para mim, não foi surpresa essa criatura que está na presidência hoje ter ganho as eleições. Se a gente não tem uma visão crítica dos atores políticos, a gente incorre em erros, e esses erros, no nosso caso aqui, está causando muitas mortes, né? Bom, vamos aqui, então, às falas do ex-presidente Lula. Muito aguardada. Tem uma observação que eu fiz também. Eu dei uma zapeada em todas as redes de televisão, e nenhum canal aberto estava transmitindo a fala do ex-presidente Lula. Somente a Globo News, eu não vi a CNN, provavelmente devia estar transmitido também, o que diminui bastante o alcance dessa fala por esses meios, né? As rádios, não sei se alguma rádio transmitiu, enfim, alguma rádio jornalística, né? Mas esteticamente ali o ambiente foi bem preparado, foi um ambiente sóbrio lá no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, acho que foi de São Bernardo. O Lula se apresentou muito bem, ele estava muito bem vestido, barbeado, estava bem fisicamente. E logo quando ele pegou a fala, não poderia ser uma fala diferente do que uma fala de uma pessoa que passa um tempo preso e depois ela é conclamada a dizer o que ela passou, o que ela espera, enfim.
A gente poderia pegar outros personagens na história que amargaram também prisões. E o presidente Lula, ele colocou ali que ele não veio com nenhum tipo de ressentimento, nenhum tipo de rancor, enfim, o que é uma mensagem de um certo aspecto, né, religioso até, cristão, né, de você dar outra face, de você mostrar que você é superior àquilo. Ele justificou. O discurso é bastante emocional, as pessoas ficam grudadas quando o presidente ou ex-presidente está dizendo coisas que as tocam, porque quando a gente ficou, depois de tanto tempo, só escutando cretinices, discursos que nos deixam para baixo, que mexem com a nossa racionalidade, como é o caso do presidente atual e essa gente que está com ele, falando coisas que não fazem sentido, pregando a violência, pregando o ódio, a resolução de problemas com a distribuição de armas, falsos tratamentos médicos, declarações absolutamente absurdas, comportamentos violentos, deputados que foram eleitos nessa onda da ignorância, como esse Daniel Silveira. Quando a gente viu tanta gente nas redes que, ainda bem, elas estão ficando cada vez mais no lixo da história. De fato, quando você vê uma pessoa como o ex-presidente Lula falando para uma pessoa direta, de uma forma direta, né, sobre os problemas reais e não sobre questões abstratas, obviamente que esse discurso tem muito impacto. E evidentemente que esse discurso vai concentrar muitas atenções, muitos humores, muitos aliados, e isso tende a polarizar. Polarizar com quem também vai se nutrir desse antagonismo, que é o caso do bolsonarismo de uma maneira geral. O discurso, assim como ele foi muito visto, muito apaixonadamente por quem acredita em Lula, por quem gosta de Lula, ele foi observado também de uma forma muito odienta por quem já tem uma visão completamente diferente do ex-presidente Lula. E na política, gente, a emoção, como ela não pode ser divorciada dos fatos da nossa realidade, nós tendemos a ter aí um fla-flu se essa situação não for trabalhada pelos atores políticos para se recolocar a bola no centro do gramado. A fala do ex-presidente Lula é uma fala com P de político, é alguém que está falando de problemas reais. Ele falou ali na fala dele do tempo que o trabalhador podia comprar 1 quilo de picanha para beber com cerveja. Ele usa muitas metáforas, isso atinge direto o destinatário da fala dele, né? Ele foi falando bastante de situações do cotidiano, das mortes que nós estamos vivendo, de como nós temos um desgoverno do Bolsonaro. Ele citou pouquíssimas vezes o nome Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele fez algumas críticas, falou de como é importante as pessoas se vacinarem, fazendo um discurso totalmente contrário ao discurso do Bolsonaro. Então, por alguns aspectos, ele foi naturalmente se antagonizando com o Bolsonaro. Evidentemente, para quem gosta do Lula, o discurso é extremamente impactante e apaixonante. Com certeza muita gente se emocionou. Muita gente falou, puxa, é isso mesmo, que ele volte instantaneamente. Bom, o nosso desejo pode ser mas a realidade tem que ser interpretada de uma forma bem racional. A gente vai falar um pouco mais disso. Algumas falas do presidente Lula são falas que eu faço aqui no Portal do José. Muitas falas no sentido progressista, no sentido da fraternidade, no sentido do interesse nacional, do interesse público, da nossa soberania. A gente vai esmiuçar um pouquinho essas coisas aqui. Bom, ele falou de vários pontos, gente, do plano pessoal, de que ele não guarda mágoa, contou a história de que recebia visita de advogados, citou o nome de muitas pessoas e personalidades que prestaram solidariedade, deu um especial destaque ao presidente da Argentina, Alberto Fernandes, ao Pepe Mujica, no Uruguai, o ex-presidente uruguaio, o Papa Francisco, enfim, de personalidades. Mas ele não citou, entre tantas personalidades, a ex-presidente Dilma. Isso aí me chamou a atenção. Ele citou a Dilma apenas no final do discurso, mais à frente, quando ele estava tratando de questões econômicas. Então, a fala do ex-presidente Lula recoloca os debates nacionais no plano da política com P maiúsculo, né? A gente deixa de discutir terra plana, Olavo de Carvalho, se bem que ele citou Olavo de Carvalho também, né? O papel das suas armadas, intervenção no Congresso, esses fantasmas todos, né? O combate ao comunismo, ao Foro de São Paulo, essas loucuras todas que essa gente diz, além das pautas morais,
que eles ficam o tempo todo, sexualização nas escolas, enfim, discurso para engabelar uma parcela radicalizada, ignorante da sociedade, uma parcela ingênua contra as pautas progressistas. Então, quando o Lula traz esses debates, seria muito importante que os debates brasileiros eles ficassem daí para cima e não daí para baixo, conforme esse bolsonarismo conseguiu fazer com que acontecesse aqui no nosso país. Bom, e aí teve alguns pontos que eu acho que merecem críticas, né? E a gente tem que ter atenção em relação a eles, que foi o ex-presidente ter falado da imprensa. Ele ainda cultiva um romantismo, eu não posso crer que isso seja da boca para dentro. Isso só pode ser da boca para fora, que ele diz que os jornalistas têm o direito de apurar a verdade e a verdade tem que ser respeitada, que os telejornais, os jornais, o João Roberto Marinho tem que respeitar o que o jornalista apura como verdade. Gente, isso é de uma ingenuidade que, inclusive, provocou a derrocada da esquerda, do PT, a derrubada da ex-presidente Dilma pelas articulações que nós vimos, a Operação Lava Jato, a demonização da esquerda, a demonização do PT, a demonização do Lula. Então, ele já deveria ser um gato mais escaldado, porque desde 1989 as organizações Globo atuam politicamente de uma forma direta, de uma forma de apoiar, construir candidaturas e derrubar candidaturas. Então, ele fez essa observação da qual eu não compartilho. Dizendo que o Jornal Nacional ontem foi muito importante, porque mostrou a fala do Gilmar, a fala do Fachin, do Lewandowski, e que foi um Jornal Nacional correto, que falou a verdade, que isso seja o início de um comportamento padrão da Rede Globo de televisão. Olha, santa ingenuidade, Batman, santa ingenuidade, Lula. Esse pessoal será adversário sempre, a menos que a gente mude de lado, que todos nós mudemos de lado e passemos a acreditar em Paulo Guedes ou seus assemelhados, pessoas que vêm para a estrutura do Estado brasileiro para saquear o Estado brasileiro. O Lula fez um discurso nacionalista quando ele fala da Petrobras, que é um assunto que é um tabu, é um problema quando se fala nisso, mostrando como a Petrobras foi importante para o desenvolvimento do nosso país e que isso tudo hoje está nas mãos de estrangeiros. A Petrobras foi destruída, foi fatiada, ele falou da Operação Lava Jato, que destruiu também milhões de empregos no nosso país. Evidentemente, o papo de hoje não era papo para se fazer autocrítica, era um papo de reencontro com a política, reencontro com as suas bases e uma pontuação política de como deve ser o debate e como a gente deve tratar de alguns temas. Mas ele não citou aí que o que ele pretende em relação à Petrobras, a nossa soberania que está sendo fatiada é entregue. Ele não fez nenhum tipo de afirmação mais contundente, provavelmente para não se antagonizar com o tal Deus mercado, com algum tipo de apoio empresarial, algum tipo de empresário progressista ou de segmento, né, nacionalista dentro da cadeia de produção aqui no nosso país, com um discurso mais antiliberal, um discurso anti o que aconteceu no nosso país. Não citou situações graves que o governo Bolsonaro está fazendo, como a entrega do Banco Central também para ser administrado por banqueiros, enfim, não entrou em nenhuma pauta macroeconômica. Então o discurso ele ficou muito fundamentado na emoção e tentando transmitir, e aí a gente pode perceber que é sincero dele, né, uma honestidade, uma sinceridade em propósitos, em ajudar o Brasil a sair da situação que a gente se encontra, em usar toda a sua energia para ajudar que o Brasil saia dessa situação que a gente está usando. A questão é até que ponto o ex-presidente está aberto também a perceber que o problema que a gente tem à nossa frente ele pode fazer com que a gente abra mão de alguns princípios, alguns espaços políticos, alguns interesses políticos partidários, até onde vai o desejo de construir essa oposição à derrota do modelo bolsonarista, ou do bolsolavismo, ou do bolsoguedismo, né? Antes da fala do presidente, a CNN divulgou uma pesquisa, deixa eu mostrar aqui para vocês, que nessa parte final do nosso papo, onde o Bolsonaro teria 31% da intenção de voto, o Lula 21%, o Moro 10% e o Ciro Gomes 9%. Evidentemente é uma pesquisa prematura, porque os atores todos aí estão se movimentando, o Moro não se sabe se ele vai ser candidato, não se sabe
qual será o comportamento dos meios de comunicação quando a pandemia passar, quando as mortes no nosso país cessarem, quando a economia der alguns lampejinhos de pontos positivos num ponto ou no outro, como é que eles vão encarar o comportamento do Bolsonaro, se o Bolsonaro ele vai continuar a fazer besteiras de forma tão profundas que ele seja expelido por um impeachment. Então nós não sabemos exatamente o que vai acontecer. Para mim, o que é mais importante foi a subida do tom, a elevação do discurso para o campo do político. Porque, gostemos ou não do Lula, se o debate fica num nível superior, a gente pode optar por uma candidatura ou por outra, mas a gente vai saber exatamente do que nós estamos discutindo, nós estaremos no plano do mundo real. O Lula citou alguma coisa relacionada também com o apoio de religioso, a participação de religiões também no processo político é uma coisa que precisa ser enfrentada também aqui no nosso país, porque se isso não for enfrentado, a gente vai ficar diante de muitos fatores aí que conspiram contra o povo brasileiro, contra a verdade. Ele falou também das fake news, que fake news elegeu Trump, elegeu Bolsonaro aqui também, vai ter que ser uma coisa que vai ter que ser enfrentada nas próximas eleições também, enfim, e que ele está aberto ao diálogo. Vamos ver se esse diálogo aí ele acontece, como é que a gente trata dos temas, porque, gente, nós estamos morrendo aqui no nosso país. Ainda há um grau de instabilidade, nós não sabemos ainda se as decisões que beneficiaram o ex-presidente Lula, elas poderão sofrer algum tipo de revés, esse assunto não está totalmente morto, a gente tem que alertar essa história, né? E a gente alertar também que algumas figuras, como os militares da reserva, eles continuam falando, continuam publicando nota. O Clube Militar publicou mais uma notinha ontem, satisfeito com a decisão do Fachin, do Gilmar, mas esse pessoal que nunca deu um tiro em guerra nenhuma, eles deviam ficar jogando dama e bingo lá no Clube Militar e deixarem de encher a paciência do povo brasileiro com as ameaças que eles fazem como se eles fossem heróis de guerra e estivessem a postos para salvar o Brasil a qualquer instante, né? Gente, espero ter feito uma resenha sobre a fala do ex-presidente Lula. Como eu digo a vocês aqui nós não estamos fazendo propaganda, a gente está fazendo análise e a gente convida vocês para entender exatamente o que está acontecendo. Se gostou, dê joinha, compartilhe, mande seus comentários. E vamos continuar, porque essa fala do ex-presidente Lula vai dar muita repercussão política e a gente vai tratar delas no futuro. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau.